Isso, Gravando. gravando. Então, bom dia a todos oficialmente, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo. Nós vamos ver matemática financeira hoje. Também ministro do raciocínio lógico, dou aula no terceiro setor, né, um vínculo CEDESP, vínculo da prefeitura. Sou graduando de ciências aí na Unifesp, né? E já tenho aí participado aí do cursinho com matemática financeira e raciocínio lógico. Então, a gente vai ver algumas técnicas da matemática financeira e algumas questões voltadas aí para vocês, né, do Enem, né, de alguns anos, aquelas questões que são imensas, né, e imaginem vocês, né, são 5 horas e meia para fazer no primeiro dia, 90 questões mais a redação, e no segundo, que é a matemática só exatas, né, se tem 5 horas para fazer as 90 questões, que a gente, ao fazer uma divisão aí, em média, 3 minutos e 20 segundos por questão. E vamos ver se é possível realmente resolver nessa média, né? É bem possível que sim, né? E lógico, se a gente tem uma questão mais simples que a gente faz em 2 minutos, sobra 4 para outra, né? É importante tentar tirar o que é necessário e interpretar. E muitas das vezes a gente peca um pouco na interpretação, apesar daqueles enunciados bem grandes, né? Extensos. Vou finalizando aqui, ó. Quero ver se eu consigo entrar pelo computador que é mais confortável, que é por causa da canetinha, mas vamos lá. Renato, a hora que a gente oficialmente começar a aula, se quiser a gente começar, você só me dá um alô, que a gente começa a virar os slides e aí eu começo a falar um pouquinho aí do nosso tema, do nosso assunto de hoje, né? Pode começar ou você acha prudente aguardar mais algum? São 9h07, quer começar, não sei se você quer começar às 9h10, oficialmente a aula, né? Eu deixei para vocês lá um pré-aula, né? E logo após a aula, os slides eu vou estar disponibilizando em PDF. E todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês. E também um pós-aula, né? Alguns exercícios aí do pós-aula para a gente poder, né? Eu sempre falo, a gente incluo porque estou sempre aprendendo, né? Aprendo muito com os estudantes, e sou estudante também, então a gente aprende dos dois lados e assim a gente vai em conjunto caminhando. Certo? Só o Renato me dá um ok, a gente pode, a hora que quiser, a gente inicia aí virando os slides e continuando. Tá? Tem bastante gente entrando, né? Então, não sei se ele tem alguma coisa que já também queira dar algum recado. Opa, Qualquer... Marcelo, assim que você quiser, pode, Uhum. pode iniciar, tranquilo. Já deu 9, quase 9h10 aqui. Tá. Você e um monte aqui levantou cedo, tá, Uhum. Tá, já então a deu gente aquela... começa. E eu vou iniciar o computador, se eu reentrar aqui tudo certinho enquanto a gente estiver andando com a aula, eu consigo até retomar para poder te aliviar aí também, tá? Eu vou acabar reiniciando aqui, isso vai em 5 minutos. Então, pessoal, matemática financeira, né? Eu já falei um pouquinho aí da quantidade das 90 questões, né, que a gente tem para fazer em 3 minutos e pouco, e vamos focar na matemática financeira e a gente vai estar... Tá legal, se quiser passar o próximo slide, por gentileza, Renato. Opa, Agradeço, eu dou um toque na hora das viradas aí, ele tranquilo. está um pouco passo a passo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre percentual fator, né, e assim, uma passada rápida, né, que relembra a fração e realmente percentual, mas tendo qualquer dúvida, pessoal, não sei exatamente qual a dinâmica, mas acho que ou no chat alguém vai estar dando esse suporte aí no chat, ou levantar a mão, abrir o microfone e perguntar, interrompe no meio do caminho. No final também a gente fica à disposição aí para fazer qualquer outra dúvida que a gente tiver, tá? Então a gente vai falar o percentual e fator decimal, ou fator centesimal também, como é conhecido, né? Propriedades básicas, falar um pouquinho de juros simples composto, a comparação,
Equação do valor presente cai muito e algumas questões de Enem aí no meio do caminho, né? Eu vou ter alguns exemplos de conceito da matemática financeira. Então, bora lá, boa aula para todos e fico à disposição aí, tá, pessoal? Não fica com vergonha não, tá? Se tiver vergonha, por mais que seja uma pergunta simples, às vezes é simples, mas é dúvida de outro, pergunte, tá? Não passa sem saber, tá? É tranquilo, ninguém vai ficar aqui falando, que pergunta simples, não. Toda pergunta é bem-vinda, tá bom? Não tem problema, e se você precisar explicar mais de uma vez, duas, três, não tem problema também, tá? Gosto do que eu faço e bora lá, vamos. Próximo slide, por favor. Então, aí você for dando um enterzinho, ele tá meio separado para não poluir a tela, né? Então, a gente, o percentual, né, que é demonstrado pelo símbolo, né, que todo valor numérico é representado, ele é aplicado e dividido por 100, né? 50%, 5%, né? É uma fração de um todo, né? Se você dar entre toda a tela até finalizar, pode... Deixa eu desligar aqui. Estou desligando meu computador. Então, o fator decimal é quando a gente pega efetivamente esse 50%, por exemplo, e divide por 100. Aí eu vou ter um 0,50 ou 0,5, né? O décimo centésimo, né? Que é o meu fator que eu utilizo nas minhas operações, tá? Ou propriamente nas contas mesmo. Tá ok? Pode ir. Então, por exemplo, uma fração também, ela é um percentual? Qualquer fração? Se eu falar assim, qualquer fração é um percentual? Sim, é um percentual, né? 6/8, é como se fosse 6 dividido por 8, né? E aí eu tenho o meu 8, é o meu todo, né? E eu tenho 6 partes dele, né? Então, esse é meu... Toda fração, ela é um percentual, e todo percentual também se resume numa fração. Então, estão inteiramente ligados, tá? Se tiver alguma dúvida, alguém com fração, mas vai ter uma tabelinha de apoio também, aí como exemplo, né? Pode continuar nos entre até encher a tela. Isso, fica... Então, se eu resolver dividir 6 por 8, né, eu vou ter o 0,75. Ou seja, 75% se eu voltar a multiplicar por 100, né? Aí é apenas um exemplo, né? A gente vai passar aí com muito mais exemplos de decimal. Pode ser para o próximo. Então, da mesma forma que a fração 3/8, né, ela é resultado de uma divisão, né? Eu tenho essa divisão, por exemplo, se eu fizer 3 dividido por 8, eu vou ter 0,375, né? E aí esse também já é um decimal dessa fração, que é um percentual. Se eu multiplicar por 100, vai dar 37,5, se eu não me engano, tá? Então, pode dar os outros enters também, né? Então, é 0,375, né? Multiplicado por 100 dá em 37,5. Então, a diferença da fração, né? Pode continuar com os enters aí. Já eu vou entrar com o PowerPoint e aí te libero dessa parte maçante. E, então, como resultado de 5/8, né, por exemplo, a gente usou 6/8 na tela anterior, mas os 5/8 da divisão dá 0,625. Se eu multiplico por 100, 62% e meio, né? Então, se eu comparar, né, 3/8 mais 5/8, né, sominha de fração, todo mundo sabe, mantém o denominador, né, 3 mais 5, 8 sobre 8 igual a 1, é um inteiro. E se eu somar os dois pedacinhos que eu tenho também, eu tenho um inteiro também, né? O 0,375 com o 0,625, né? Esses centesimais. Eu tenho esse um inteiro. Então, da mesma forma, né? Acho que o último enter aí do slide, eu vou ter a soma de 37,5 com 62,5%, gerando o meu 100%, né? E aí a gente consegue só ter uma ideia que qualquer fração, né, a gente pode remeter a um todo e trabalhar com percentuais ou a parte acumulada, né? Eu não preciso ter exatamente um 100 embaixo para dizer que é uma fração, né? Mas lógico, o percentual sim, o percentual a gente tem dividido por 100, né? Pode ir. E aí o exemplo final que eu já tinha comentado, né? E a gente vai para o próximo slide, tá?
Então, pode dar uns 3, 4 enters aí que já aparece, já fica mais facinho. Então, se eu ganho desconto num curso de 25%, né? Então, 25 sobre 100, 0,25. Então, se o curso custa R$1.200, né? Eu vou estar multiplicando por esse 0,25 ou 25 sobre 100. A melhor maneira do 25 sobre 100, né? Não estou com a canetinha aqui, mas a gente pode riscar os zeros embaixo com os zeros de cima. Numa multiplicação eu posso, com fração, né? Eu posso anular os zeros, né? De qualquer lado, né? Então eu vou ter R$300 de desconto, ou seja, 1.200 que custava o curso, eu calculei 25% e assim eu obtive R$300, descontando R$300, vou pagar 900. Ou eu tenho uma outra forma de fazer, né, que eu sei já do percentual em decimal, eu tiro de 1 inteiro. É a mesma coisa que esse 1 menos 0,25, eu tirasse 100 menos 25 sobre 100. Logicamente, eu tenho que lembrar lá de uma coisinha chamada pendas, que é comum aí na internet, o pessoal falar, né, que é parênteses, exponenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, a ordem, né? Fundamento da matemática. Então, se eu tenho o 100 menos 25 sobre 100, primeiro eu divido, depois eu faço o 100 menos o 0,25, né? Eu posso cortar zero e tudo mais, né? Estou tirando de um inteiro, ou seja, eu estou multiplicando por 0,75%. O que eu fiz, resumindo, eu peguei o 0,25 equivale a 1/4, a gente vai ver mais adiante, e o 0,75 equivale a 3/4, né? Então, o 75%. Então, se eu multiplicar também direto por 75% de 1.200, eu também obtenho o mesmo resultado diretamente. Então, eu tenho algumas formas de fazer essa continha. Isso vai nos ajudar também a determinar lá nos cálculos aí dos juros, né? Juros simples e juros compostos, né? Então, vamos adiante. Agora tem um desconto, na verdade, não é um desconto, é um acréscimo agora, ao contrário, peguei 1.200, quero aumentar 15%. Então, 15 sobre 100, 0,15, né? E aí, pro finalzinho das contas, né, é muito parecido aí agora as próximas linhas. Renato, pode, por gentileza, virar. Então, exatamente aí, terminou aí o produto custa 1.200 vezes 15 sobre 100. Se eu cortar os zeros do 1.200 com o do 100, fica 12 vezes 15, que R$180 de reajuste. Então, ou seja, eu vou pagar 1.200 mais os R$180, 1.380. Da mesma forma, né, notem que em cima desconto foi 1 menos 0,25. Estou aumentando, né, agora embaixo aqui, ó, 1 mais 0,15. Ou então como se fosse o próprio 100, né, mais o 15 dividido por 100, né, que é seria, na verdade, quando eu falei esse 100, que é o 100 sobre 100, né, em cima também, é 100 sobre 100 menos 25 dividido por 100, tá, que aí resulta em 1 e 1 mais 15, 0,15, ou seja, se eu multiplicar 1.200 por 1,15, que vai acontecer o quê? É um inteiro que é o próprio 1.200 mais 15% do próprio aumento dele, já estou acumulando o aumento dele, né? Então resulta também 1.380. Professor, Oi. tem uma Diga. pergunta no chat. Pode, é que eu não estou vendo o chat aqui, alguém pode ler para mim, senão eu estou entrando com o meu outro dispositivo aqui. Se o percentual é o número dividido por 100, por que podemos dizer que, por exemplo, 3/8 é o percentual se não está tendo divisão por 100? Então, o 3/8 que eu usei no exemplo, né, a gente vai ver, tem um slide lá que acho que ajuda bastante numa forma visual, né? Quando a gente trata de um percentual, o fator percentual eu vou aplicar, né, 50%. Então, 50 dividido por 100. Aqui no exemplo do slide, 25 sobre 100, 25%, né? Porque o 3/8 representa uma fração, né? Se eu dividir 3/8, eu vou ter 37,5%, ou decimal de 0,375, né? O que acontece? Imagine vocês que eu tenho, se eu tiver o próprio 8 pedaços, né? Vocês vão ver na frente ali um gráfico pizza, né? 8 pedaços de pizza, né? Então eu dividi por 8 e eu tirei 4 pedaços de 8.
meu 8 era o todo, meu 100%. Meu 4 era metade, né? 4 oitavos. Se eu simplificar a fração de 4 oitavos, o que eu vou chegar? Eu vou chegar em meio, né? 1 sobre 2. Se eu dividir 1 sobre 2, eu vou ter 0,5. 0,5 decimal. Se eu multiplicar por 100, 50%. Ou seja, se eu tirei 4 pedaços da pizza, o que acontece? Eu tirei 50% dela, de 4 oitavos ou metade. 4 oitavos é uma fração que eu posso simplificar, né, pelos números pares aí, né? E posso simplificar frações em cima e embaixo dividindo pelo mesmo valor, né? Quando eu posso dividir por 3, quando eu sei que o número é múltiplo de 3, eu somo todos os algarismos, né? Respectivo, ou do denominador, ou do numerador separadamente. Se ele for múltiplo de 3, eu posso dividir por 3 sem sobrar resto, tá? Então, a gente fala que converte num percentual quando eu estou usando numa prática, né? Não necessariamente eu vou ter, eu quero 10% de desconto, é um décimo, né? Mas poderia ter poderia não ser, eu fabrico 20 produtos, meus 20 produtos são 100%, né? Então, a partir do momento que eu vendi 10 produtos, eu vendi metade, 10 sobre 20. Aí se eu simplificar os zeros, fica meio, né? Então, por isso que a gente remete uma fração, ela resulta no percentual, porque eu considero que embaixo é meu 100%, mesmo que não seja o número 100, tá? Espero que eu tenha tirado um pouquinho essa dúvida. Mas a gente vai ver as frações lá. Ela colocou que entendeu, professor. Entendeu? Professor, Legal. eu não consegui entender a última linha desse slide. Tanto a última linha quanto a quarta também. Essa parte 1 menos 0,25, então, 1 mais tá. 0,15. Então, o que acontece? Eu posso fazer uma conta direta ou a conta em duas etapas, né? Primeiramente, eu achei lá os R$300 que eu multipliquei o 1.200 por 25 sobre 100. Eu só achei o valor do desconto. E aí, no segundo passo, eu fiz 1.200 menos 300 igual a 900. Ok, quanto eu vou pagar? 900. Eu posso fazer de uma forma mais direta, né? Se os números até me favorecerem. 1.200, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar 25%. Então, eu estou tirando de 1 inteiro, que é o meu 1.200, e vou tirar 0,25, que é um pedacinho dele. Ou seja, 1 sobre 1, eu estou tirando menos 1/4. Se eu tirar de 1 inteiro 1/4, ou seja, de 4 quartos eu tirar 1/4, vai me sobrar 3 quartos, que eu tenho que pagar. Esse 0,75 é resultado de um 3 quartos, né? Ou como múltiplo aí, né? A gente viu 6 oitavos, exemplo de 6 oitavos e 3 quartos é o mesmo resultado, né? 0,75. E se eu multiplicar 1.200 por 0,75, eu vou ter 900, diretamente o mesmo valor. Quer dizer, eu posso calcular em duas etapas ou em uma única etapa, sabendo que eu tenho o inteiro e o percentual. Da mesma forma, para aumentar. Se para descontar o percentual eu faço negativo ali, eu tiro o percentual de um inteiro, né, o centesimal, para aumentar, eu somo 1 mais 0,15, ou seja, meu 1 inteiro, se eu multiplicar 1.200 por 1, é 1.200. Se eu multiplicar 1.200 por 0,15, é o 380. E 1.380 já é a soma dos dois. Entendi, tá? Obrigado. Imagina, eu que agradeço aí as perguntas. É isso mesmo. Pergunta que a ideia é o menor número de dúvidas, eu sei que vocês vão ter, mas é o menor possível, tá? Então vamos adiante, que acho que a gente vai entrar agora vai estar numa tabelinha exemplo, né? Pode dar alguns enters aí também, né? Por gentileza. Eu vou conseguir aqui já entrar no meu computador. Então, eu tenho uma representação, é uma tabela base, existe a variação entre esses percentuais, de 50 a 75. Eu posso ter o 57%, que é 57 sobre 100, e se eu dividir é 0,57. Só que ele não dá uma fração, tá? Uma fração adequada, até porque 57 deve ser um número primo, né? Que eu me lembro é só dividir por 1 e por ele e por 1, né? Então, eu coloquei mais os números que geram uma fração final só para como exemplo, mas existe toda a variação. Então eu coloquei na coluna percentual a fração, que é o percentual sobre 100, e a simplificação máxima que eu consigo entre dois números inteiros na fração.
e o fator decimal, que é a divisão dessa fração final. Então a gente vai de 100 até os 10%, né? Que é 10 sobre 100, um décimo, né? Posso cortar 2 zeros ali. Se eu dividir, eu fico com 0,10 ou 0,1. Um décimo, né? Ou 10 centésimos, né? Mas geralmente acaba falando um décimo mesmo, né? Que é a mesma coisa, tá? Vamos para a próxima, por gentileza. Acho que já consigo até entrar com a minha apresentação para dar continuidade, até rabiscar a tela, porque eu fico louco aqui sem conseguir rabiscar a tela para vocês. Acho que ajuda um pouquinho. Eu continuei com os 10% aqui para a gente ver, estou reduzindo para 5 para ver quanto fica, né? 5 sobre 100, ou seja, 5 dividido por 100 vai gerar o 0,05, mas eu também tenho uma fração que é 1 sobre 20. Então, se eu tiver 19 sobre 20, eu tenho outras 19 partes desse 20. Meu 20 não deixa de ser um 100%. Talvez quem me perguntou por que o 6 ou 3 oitavos era fração, acho que ajuda a entender um pouquinho mais essa tabelinha, né? Porque imagina assim, só que aqui eu estou com os números múltiplos, né? Eu tenho 21 sobre 20 ali, né? O mouse está apontando para vocês. Imagina que eu tenho outras 19 partes, né? Então, ou seja, as outras 19 partes vão ser quanto? Vão ser 95%. Mais o 5% gera o 100%. Então, acho que ajuda a responder até a questão dos 3 oitavos aí. Tá? Acho que tem mais umas 3 linhas de percentual aqui também nessa tela. E é só uma referência para vocês trabalharem, tá? Então, 0,5%, que é 0,5 sobre 100, né? Lógico que a gente nunca representa uma fração com números não inteiros, né? Aqui eu só fiz para fazer as contas, para chegar nos 5 sobre 1.000, né? E, na verdade, a quantidade de zeros do 1.000 inverte, né, para o 0,005. Pode ver que tem 3 zerinhos também, né? Certo? Então, o 0,1% também é a mesma coisa, né? 1 sobre 1.000. Dependendo de alguns casos, a gente tem alguns múltiplos no meio do caminho apenas para fazer as contas. 1 sobre 200, não é comum usar, mas eu fui reduzindo as frações só para a gente poder, vocês terem uma ideia, vocês têm isso no documento aí para estudo, né? Vamos à próxima tela, por favor. Eu estou abrindo já meu PowerPoint no computador, consegui reiniciar aqui. Então, 30% e 33,33%, 0,33333, a dízima periódica, né? Lembrando, dízima periódica, e no caso, período 1, né? É um número racional, né? E 30% e 33,33 são números diferentes, tá? Tanto que, se eu quiser chegar na casa dos 100%, né? Se eu multiplicar 3 vezes 30%, dá 90. E 3 vezes 33,33, eu vou chegar a 99,99, que, por arredondamento, temos o 100%, né? Então, o 33,33 representa 1/3, e o 30, né? 30 sobre 100, 3 décimos, né, que é o 0,3. Então, cuidado com esses números, que às vezes parece, 30%. Lógico que a gente faz conta de cabeça. Você sabe que 30% é perto de 1/3 para a gente fazer uma conta por arredondamento, sobre o valor de alguma mercadoria, né? Mas numa conta mesmo, justinha lá, eu preciso tomar cuidado. 30% e 33% dão números diferentes no final, no resultado. Tá? Aí vai aparecer na sequência também, acho que 60% e 66,66%. Mesma coisa. 2/3 com 1/3, né? No 66,66 por 33,33. Pode ver que dá o 100% tudo, né? Essas frações, eu dividi em 3/3, né? E próprio decimal também. Então, os 60% são 3/5, né? E o 30%, 3 décimos, né? Então, você vê que são, na simplificação, olha a fração reduzida aí, simplificada, né? Como que aparece, né? Então, é bem peculiar aí esses números, né? Eu gosto de destacar apenas para vocês poderem ter também como uma referência aí, tá? Então, tem mais duas linhas aqui embaixo, que na verdade eu posso ter o 33% e o 67%, né? E lembrando o arredondamento, né? Que eu faço arredondamento em alguma casa aí final, né? Então, a soma pode ver que está dando sempre 1, né? Então eu estou conseguindo entrar aqui, ai que bom. Eu entro com a continuidade aqui rapidamente.
Pode ir para o próximo slide, por gentileza? Tem alguns exemplos visuais que eu tinha falado, né? Ó. Tem mais 3 círculos aí na sequência. O inteiro é o 100%, que é o nosso todo, né? Eu dividi o círculo ali a metade, né? Que é meio 50%, ou 0,5 ou meio, né? A quarta parte, 25% cada pedaço, né? E imagine vocês, que eu dei o exemplo de 1/8, né? Eu dei o exemplo aqui de 1/8, se der um enter ali vai aparecer até o balãozinho, né? 1/8, que significa 12,5% cada pedacinho, né? E se eu multiplico por 8, eu tenho 100%. Então, também responde aí a fração, né? E eu tenho por último ali uns 10 centésimos, né? Deixa eu ver aqui a apresentação, nossa, aqui. Acho que vai ter mais um balãozinho aí no 10. Isso, e aí a décima parte, 10%. E 10 vezes 10 vai dar 100, né? Aí 10 ao quadrado, né? Que beleza. Então é isso. Agora vamos falar das propriedades básicas, né? Propriamente da matemática, né? Que acaba sendo um ciclo, né? Eu tenho um valor presente, a partir de um período ele gera um juros, soma esses juros, gera um valor futuro. E se eu tenho um valor futuro, eu dou um desconto, e tiro o desconto do valor futuro, gera um valor presente, né? Fizemos 2 exemplos um pouquinho atrás ali, né? Para a gente chegar. Então é onde eu transformo o valor de hoje em futuro para adicionar juros e trago o valor futuro para, né? Aí tá de forma mais didática escrito um pouquinho para vocês terem aí. Aí tem mais mais uma, para dar um enter, por favor, que vai ter mais. Então, e num parcelamento, né, na verdade, eu tenho vários valores futuros, cada um com valor de juros conforme o prazo, né? Então, um parcelamento, para um mês, eu tenho um mês de juros, para 2 meses eu vou ter 2 meses de juros, 3 meses, 3 meses de juros. Mesmo se o parcelamento for parcelas fixas, né? Que aí tem outros cálculos mais aprofundados, né? E explico sim, eu estou vendo aqui, consegui ver o chat da Giovana, né? É assim, Giovana, a gente tem um valor presente, né? E para levar esse valor para o futuro, eu vou ter uma taxa de juros, eu vou somar o valor dos juros, eu vou ter o valor futuro, né? E aí, uma vez que eu tenho o valor futuro, se eu quiser trazer o valor presente, ou seja, eu vou dar um desconto do valor desse juros que ele está incluído, que o valor futuro é o que a gente chama de montante, que é o presente mais os juros. Já já eu vou te apresentar as formulinhas disso, tá? Não se preocupe. Pois bem, eu consigo, a partir dessa próxima tela, eu vou compartilhar. Tá, eu fecho aqui, peraí. Tá? Eu fecho Porque aqui. eu abri aqui, eu tô. Parar a apresentação. Eu vou compartilhar aqui que eu tô. Tela, janela. Que aí eu vou trocar meu microfone aqui, aí eu consigo rabiscar e tiro esse peso aí da. Obrigado aí, Renato, pela. Sei que minha tela está entrando. Aqui tá perfeito. Professor, o microfone do senhor tá sem áudio. Tem razão. Microfone. Obrigado. É que eu tirei o áudio de um para passar para o outro aqui, tá? Deixa eu tirar outra tela também aqui. Qualquer coisa eu volto pro emergencial. Então, falando um pouquinho das nomenclaturas aqui, né? Deixa eu botar minha canetinha aqui. Opção de ponteiro. Agora sim. Então, o que vai ajudar a responder aquele ciclo lá, né? Que acho que foi a Giovana que perguntou. O ciclo valor presente, valor juros, soma valor futuro, dou desconto, volto para o valor presente. Então, tem algumas nomenclaturas que a gente acaba tendo nessas propriedades básicas aqui, né?
nas fórmulas que a gente usa o C de capital, e também conhecido como VP, valor presente, né, nas calculadoras, eu sempre dou a anotação das calculadoras aqui, financeiras, né, ou PV, né, HP, por exemplo, usa PV, né, Present Value, né, e é o valor inicial que eu apliquei ou emprestei, e no início de um período. Então, sempre é o valor inicial, é o meu capital, tá? E os juros, o valor dos juros, né? O valor dos juros é o valor do rendimento gerado por esse capital que ele foi aplicado ou emprestado, né? Eu posso aplicar, poupar, né? Ou pegar emprestado e vou pagar depois com certos juros, né? Seja um cartão de crédito, cheque especial, alguns empréstimos, né? E chamamos de montante, né? Que são as letrinhas conhecidas na fórmula, né? C, J, M, né? Que a gente chama de valor futuro, que é o FV, Future Value, né, que é o capital mais os juros, ou seja, o valor presente mais o valor dos juros, tá? Então, para umas formulinhas básicas aqui que a gente tem dessas 3 letrinhas, né, é assim, montante é o resultado do capital mais os juros. Lembra da sequência? Eu tenho, então, o valor presente mais os juros, gera o valor futuro, né? Ó, valor presente mais os juros, gera o valor futuro. E aí, se eu tenho valor futuro, eu dou desconto dos juros e volto ao valor presente. Ó, o ciclo está feito naquele círculo lá, que teve uma pergunta, né, sobre aquele fluxo. Acho que isso aqui ajuda um pouco. O material que vai estar disponível para vocês não vai estar rabiscado não, tá? Vai estar bonitinho lá, sem rabisco nenhum. E aí eu tenho o montante, quer dizer, eu sei do valor futuro, e sei do valor do capital. Se eu tirar um do outro, né, eu vou ter o valor dos juros, né. Nota que geralmente sempre os juros vai ser positivo, né, o capital tende sempre a ser menor que o montante, né, exceto fundos de ações, bolsa de valores, que eu posso ter, aplicar 1.000 e daqui a um tempo ter 500, né, ou seja, eu tive um prejuízo de 500, né, e na verdade os juros não seria nem negativo, a gente representa contabilmente entre parênteses, né, e são casos específicos, né, que na verdade não dá juros negativos, você perdeu, o teu valor diminuiu por uma perda financeira, né, mas nunca vai dar negativo, então sempre o valor montante tende a ser maior, né, porque estou agregando juros. No empréstimo, com certeza, né, quem empresta dinheiro nunca vai, não vai estar perdendo, a não ser que a pessoa não pague, né, mas no fato de cálculo em pagamento, em valores, né, mesmo que não pague, o valor é positivo, tá? Então, vamos adiante. Alguns exemplos aqui, para usar aquelas formulinhas, né? Eu tenho um montante de 1.200 e juros de 500. Qual é o meu capital? Ou seja, eu quero saber o capital, eu tiro do montante os juros, né? Eu vou ter 1.200 menos 500. Um capital de 750. Tu vê a pergunta aqui, eu sempre achei que o juros era usado para falar... Até que eu vou abrir o chat aqui, que está no outro monitor aqui, que eu consigo agora ver tudo junto. Muito bem, Giovana. Acho que o juro é usado para falar de algum valor que foi emprestado. Sendo assim, o que significa aplicar um juros? Como estava no slide anterior. Então, quando eu aplico os juros, que a gente fala o termo aplicar os juros, né, é assim, eu tenho um certo valor de R$1.000, né, e vou ter 10%, eu vou aplicar esses 10%, né, e os juros pode ser advindo do valor de empréstimo, pode ser uma multa, pode ser uma série de coisas, né, multa por atraso, né, então eu vou ter um percentual aplicado. Então a gente aplica esse valor de juros em cima de um certo valor, ou, né, a mesma aplicação de um juros que eu estou retirando, né, eu aplico o desconto no caso, que não seria o juros negativo, né, mas sim o valor dos juros que eu estou retirando do valor futuro do montante, tá? Então a gente sempre fala que vai aplicar um juros, e no caso, quando agora, mais para frente, eu começar a falar em aplicar juros em taxa, e não em valor. Aqui eu só demonstrei valor com as formulinhas básicas, né? Só para não assustar vocês, né? Professor? Oi. Diga. Os juros e o desconto tem o mesmo conceito, só que os juros, ele aumenta do capital e o desconto diminui do montante, né? Isso. Mas exatamente. É o mesmo, né? O conceito é o mesmo. Na verdade, os juros, já estou chamando que eu estou colocando juros no valor presente para ter o valor futuro,
E o desconto, eu estou descontando, eu não vou dar um desconto do capital, não tem sentido, né? Porque o capital não é o valor presente, mas eu vou dar um desconto onde? No valor futuro, no montante. Então, eu estou retirando esses juros, só que eu não falo assim, eu vou subtrair os juros, né? O termo técnico é desconto. Eu estou antecipando o valor. Então, eu tenho um valor que vale R$1.000 no fim do mês, se eu pagar hoje, eu tenho 10% de desconto. 10% de desconto de R$1.000, eu vou pagar hoje 900. Isso não quer dizer que de 900 para 1.000, se for daqui para lá 10%, na verdade, vai dar 990, né? Por isso é que eu não posso comparar exatamente, né? Porque os juros sobre um valor presente, 10% dá um, e sobre o valor futuro dá outro, né? 10% de 1.000 é 100, 10% de 900 é 90. Eu estou tirando 10% que ele está acumulado lá, mas na verdade minha taxa de juros para chegar de volta lá vai ser 11,11, né? Vai ser mais do que os 10%, né? Para poder completar o 1.000, né? Eu estou dando 10%, que é uma conta contrária, né? Então Chamando de desconto. seria mais ou menos assim, tipo, montante é igual a capital mais juros menos desconto? Para chegar no montante? Então, o montante sempre vai ser o capital mais juros. No montante, a gente não tem a figura do desconto, mas, na verdade, quando eu quero chegar, por exemplo, acho que no terceiro exemplo aqui, talvez te ajude um pouco mais. Então, por exemplo, eu tenho um capital de 750 e gerou meu montante de 800. Quanto foi, então, meus juros? Eu subtraí um do outro aqui, né? E gerou R$50. Acho que esse exemplo aqui, né? Eu tenho um capital, ou eu aplico juros para chegar no montante, né? Ou eu tenho um montante e aplico um desconto, né? Ou seja, eu tiro esse juros embutido, chamado dou um desconto, e eu chego no meu capital. Então, da mesma forma que eu tenho capital mais juros, é um montante de 1.250 com 650 é 1.900, se eu souber do 1.900 reais, que é o meu valor futuro, e sei do meu capital, que é 1.250, né? Se eu subtrair um do outro, eu vou obter os juros que estava incluído, que eu estou dando de desconto. Tá? Geralmente eu não coloco juros e desconto na mesma formulinha, né? Porque o valor, ou eu estou indo para frente ou para trás. Eu posso zerar essa fórmula se for, né? Regra de 3 aqui também pode ser a regra de 3, mas não teria. Aqui a formulinha é bem mais tranquila, né? A gente vai usar mais, talvez, a regra de 3 na hora de chegar, talvez, no percentual, né? Eu nunca vi isso aqui como uma regra de 3, tá, Stephanie? Mas, vocês estão me escutando? A Vitória falou que não está saindo a minha voz. Aqui, professor. Aqui tá normal. Peraí, que apareceu um gatinho aqui. Tá. Então, Stephanie, vê se tem um microfone, ou então tira o fone e vê se... Ou, às vezes, precisa dar um refresh na tela, sair, entrar de novo, que é desconfortável, mas às vezes é a única maneira, tá? Se você sair e voltar, de repente ele retorna, ou às vezes o fone de ouvido, alguma coisa assim, ou volume, né? Tá bom? Continuando aqui nas propriedades básicas, então, tá? Algumas nomenclaturas também que a gente tem aqui, ó, nas fórmulas e na calculadora, o izinho minúsculo a gente conhece como a taxa de juros, que é aquele percentual que a gente vê aquelas tabelas, né? Onde eu submeto num capital. Ou seja, eu vou então aplicar a taxa de juros no capital, aí vem o termo do aplicar os juros, né? E gerar um valor de juros por um período. E, geralmente a gente tem uma taxa ao ano, né? Ela vale para os 12 meses, ao mês, válida para os 30 dias, ao dia, né? Tem taxa ao trimestre, ao semestre, ao quadrimestre, ao bimestre, né? Mas as mais usadas é ao mês, ao dia, ao ano, tá? E a gente tem essas abreviações, né? A M, a A e a D, que acompanha a taxa. Isso é fundamental para saber a base que está a taxa, né? Por quê? Temos um prazo, o Nzinho,
nas calculadoras financeiras, tá? Tem vídeos, materiais que usa como P de prazo ou T de tempo, tudo minúsculo nesse caso, tá? As outras letras é realmente usada como maiúsculo. Então, esse prazo pode ser em dias, pode ser em meses, em anos, né? No caso, trimestre e semestre também, tá? Mas eu vou trabalhar só dia, mês e ano aqui, que é aprender essa parte, tá tranquilo, né? Pode ser um decimal, 1,5, por exemplo. 1,5, 1,5, né, pode representar um ano e meio, um mês e meio, um dia e meio, né? Na verdade, não, que poderia ser um mês e meio, né? Um mês e 15 dias. A gente precisaria estar convertendo aí, né? Por quê? A gente tem uma consideração importante, que a taxa e prazo, eles sempre têm que estar na mesma base. Então, quando vocês leem um probleminha, vejam assim, taxa ao mês, prazo está em ano, opa, eu preciso então pegar esse prazo, saber quantos meses tem um ano, dividir por 12 para saber, né, ou multiplicar por 12, dependendo, né, se for maior ou menor, né, taxa mês, prazo está em ano, então eu vou multiplicar por 12 para poder saber o quê? Para ficar o prazo em meses e a taxa em mês para poder aplicar na fórmula, tá? Isso é muito importante. Assim, o inverso também, eu tenho uma taxa ano, meu prazo está em dias, aí eu divido por 360, né? Base da matemática financeira é 30 dias no mês, 360 dias no ano, tá? Não conto, só quando é dias corridos que tem outra particularidade que a gente conta dias corridos é uma coisa, mas o ano tem 360 dias, 12 meses, 30 dias por mês, tá? Então, vamos começar aqui no juros simples, entendeu? O juros simples e o juros composto vai ser bem rapidinho, né, para a gente para os exercícios lá. Então, é linear, e a gente pode comparar uma PA, né, progressão aritmética, né. Então, eu vejo vocês que eu tenho, é uma reta, né, que eu tenho, na verdade, era para ser um prazo 1 aqui, o 500 aqui, na verdade, esse seria o prazo 2, né, o gráfico não está muito... Eu acho que esse aqui não na verdade, o 500, o zero seria aqui, o que o 500 foi a largada, né? Então, o que que acontece aqui? O juro simples é calculado com base no valor da aplicação. Então, eu tenho 10 mil reais, quando é regime de juros simples, isso tem que sempre ser falado, tá? Geralmente, quando não é falado, é simples. Embora não se use no Brasil, né? Mas pode acontecer de ir na prova até lá, né? Juros simples. Então, eu estou aplicando por 3 meses a taxa de 10% ao mês, né? Aqui tá molezinha, né? Tá em meses, tá em mês, tá tranquilo. Se vocês escutarem barulho, desculpa, mas acho que o vizinho resolveu usar a furadeira agora, né? Home dá nisso. Então, qual o valor resgatado no período? Então, lembrando que o juro simples é calculado com base no valor da aplicação. Como aqui eu apliquei 500, né? Ele subiu 10 reais, subiu 10 reais, subiu 10 reais e subiu 10 reais. Pode ver que teve um valor uniforme, né? Então, com o exemplo de 10 mil, eu aplico os 10% sobre os 10 mil, gera 1.000, eu somo, eu tenho o saldo do primeiro mês, 11 mil. No segundo mês, é o mesmo 10% dos 10 mil, que é 1.000. Aí eu somo no saldo anterior, vai para 12 mil. Terceiro mês, os mesmos 10% dos 10 mil, que aí eu somo esse 1.000 no saldo anterior. Então, meu saldo corrigido aqui com juros simples, né? 3 meses a 10% ao mês, de 10 mil foi para 13 mil, ou seja, aumentou 1.000% ao mês. E se eu tivesse 10 meses, aumentaria 10 mil, o valor dobraria, né? Sim, os juros pode ser maior que o capital. Se o prazo for longo, o capital fica aplicado lá, o valor pode dobrar, triplicar, né? Eu apliquei 1.000, no final eu tenho 3 mil. Pode aumentar, dependendo da taxa e do prazo. Tá? Vamos para aqui a próxima. Estão me escutando? Tenho a impressão de que... Eu tô. porque eu não vi que estava mexendo a minha uma outra tela, então se tá legal. É porque eu não vejo, deixa eu ver aqui. Saí do chat, não, tá normal Voltei pro chat. A Giovana tem uma outra pergunta. Normal aqui.
Tá? Então, Tanto- juros simples, o resultado final, capital mais juros, vai ser sempre a mesma variação de um período para outro. Sim, o juros simples, sempre eu vou ter já um valor, e aí eu vou multiplicar pelo prazo. Aí vocês vão ver a formulinha agora que vai responder essa sua pergunta, Giovana. Ô, professor, Sim, diga. e se os juros, ou o desconto também, mas vamos colocar como juros, Uhum. aqui, já que a gente está vendo os juros agora. Se os juros for número quebrado, tipo juros de 0,3, juros de 0, ou de 3,4, por exemplo, 100%, né? Sim, pode acontecer. Acho que alguns exemplos aqui a isso gente mesmo, 100%. pode acontecer, normal. Você vai fazer sua conta normalmente. Vamos ver no exemplo aqui. Acho que você vai acabar entendendo aqui essa questão. Então, para a gente calcular a formulinha do juros simples já para um prazo mais longo, né? Tá? A gente acaba tendo um prazo mais longo aqui. Eu tenho o J, estou usando as letras aqui que já apresentei para vocês, né? Capital vezes a taxa vezes o prazo. Lembrando, o izinho, a taxa, é o percentual sobre 100, tá? E aí, era aqui que eu voltei de tela, pronto. Se eu considerar aquela fórmula que eu somo os juros no capital e chego no montante, no meu valor futuro, né? Eu chego nessa formulinha aqui se eu juntar as duas, né? Porque eu substituí esse J pelo conteúdo do J aqui, coloquei o C em evidência, né? C dividido por C vai dar 1, né? E o C e N dividido por C mais C e N, né? Ou seja, essa aqui é a minha fórmula do montante. Lembra que lá atrás eu falei dos dois exemplos de quando eu aumentei o valor, estou somando, eu posso somar em duas etapas, né? Calcular os juros e somar, calculo os juros e somo, ou calcular o percentual direto, aquele 1,15 daquele slide, olha aqui aparecendo já a minha formulinha com a conta direta, tá? Lá eu já dei um spoiler lá para vocês aqui da como chegar aqui. Eu não consegui entender esse professor. Como Tá, que chegou aí? deixa eu passar a borracha ali, a gente... Bom, ali eu detenho já a fórmula dos juros aqui, né, que às vezes no vídeo tá J-CIT, né, o pessoal brinca J-CIT, né, que é C vezes I vezes T, né, e eu já apresentei para vocês, por exemplo, eu tenho um montante, eu tenho um capital, submeti ele a uma taxa de juros a um prazo, aqui eu tenho o valor dos juros. Se eu somar o valor dos juros mais o capital, eu vou ter um montante. Se eu substituir, então, o conteúdo dos juros, né, J igual C vezes I vezes N, eu substituo no lugar do J. Ficou, então, montante igual, capital mais capital vezes I vezes N. Eu juntei esta fórmula com esta. Tá? Aí eu tenho C mais C multiplicação. O que eu posso fazer? Colocar o C em evidência. Tá? Mas vocês não precisam fazer isso, é só para vocês entenderem como é que eu juntei. Foi juntado essas fórmulas, é interessante, porque vocês vão já poder usar direto. Eu quero calcular o montante direto, então o que eu fiz? Se eu fizer a divisão aqui, eu faço assim, eu ponho o C em evidência, né? C dividido por C dá 1, mais, tá aqui o mais, C vezes I vezes N, dividido por C sobra I vezes N, mais I vezes N. Aqui eu sei, coloquei em evidência, e a gente vai usar essa fórmula aqui bastante. Conseguiu? Mas eu posso usar a de cima? M igual a C mais C vezes I vezes N? Pode, mas eu acho que você vai ter mais trabalho, vai ter números mais longos. E embaixo você substitui o C por 1, né? Que cai naquele slide lá que eu coloquei os juros, né? Sobre um aumento de 15%, né? Exatamente, te facilita a quantidade de números para você manusear aí ou escrever, Ok. tá? Mas você pode usar a de cima, o C mais C, imagine assim, eu tenho 12 mil mais 12 mil vezes 10 sobre 100 vezes 2 meses. Embaixo eu vou ter assim, 12 mil vezes 1 mais 10 sobre 100 vezes 2 meses, né? Eu vou ter ela um pouco mais simples, né?
Olha o exemplo aqui. Eu tenho 10 mil no capital, uma taxa de 10% ao mês, a taxa de juros, um prazo, tempo de 3 meses, né? Eu posso montar nesta fórmula e depois usar para achar meu montante, ou seja, capital vezes 10 sobre 100, né? 10%, 3 meses. Né? Posso facilitar minha vida aqui, né? Cortar aqui, cortar 2 aqui, cortar 2 aqui, né? Tá na multiplicação, posso cortar zeros da fração lateral e tudo mais. Sobrou 100 vezes 10 vezes 3, né? Na verdade, é o próprio exemplo da tabelinha lá que eu estou usando aqui. Então, o que acontece? O exemplo que eu dei da tabela anterior. Eu vou ter 300 aqui, né? Quer dizer, desculpa, 3 mil. 100 vezes 10 mil, mais vezes 3, 3 mil. Eu melhorei agora da gripe. E eu uso o quê? Ei, que legal. Capital é 10 mil, juros 3 mil, e eu usei a soma aqui. Vou dar aula para cedo. Pode ter alguém com alguma pergunta, alguma... aí eu somei, então deu 13 mil, tá? Agora eu vou usar a fórmula direto aqui para o cálculo. A fórmula do montante, que já tem tudo incluído. Substituir as mesmas informações, tá? Capital 10 mil, 1 mais é da fórmula, né, que tá aqui. Percentual 10% ao mês, 10 sobre 100, 3 meses, prazo aqui tá ok, ok. Então, só que aqui eu tenho que calcular primeiro o quê? Eu vou dividir, vou multiplicar, depois eu vou somar, né? Depois eu multiplico finalmente. Ou seja, vamos deixar aqui mais clean. 10% é 0,1, né? 10 décimos, né? Lembrando, então eu tenho que multiplicar agora aqui, próximo passo. 0,1 vezes 3, 0,3. Mais 1, 1,3 vezes 10 mil, também chego diretamente nos 13 mil. Se eu quiser saber qual foi os juros, tiro 13 mil de 10 mil, né? Que é o J igual a M menos C. Tá? Aqui é nosso juros simples. Aqui um exercício para a gente também, com os números diferentes, para a gente rapidamente resolver, para termos aí a ideia. Então, vou usar a fórmula direto do montante, tá? Substituo aqui. Se eu estou no papel, às vezes vale a pena eu fazer assim, essa fração, ou não, dependendo, né, do que a gente vai fazer, por causa dos números quando forem inteiros aqui, mas nem sempre é. Né? Vai ter alguns casos aí que a gente precisa, posso colocar 0,02 direto, né? Então, lembrando, multiplica primeiro, né? Um erro muito comum é somar isso aqui primeiro, né? Ficar 1,02, multiplica por 2, dá 2,04 vezes 1000, não. A conta não vai estar legal, né? Embora, na forma, geralmente ela não está apresentada com parênteses aqui, porque a multiplicação já tem prioridade sobre a soma, né? Então, 0,04. Somei com um inteiro, 1,04, né? Cuidado, não vou somar 1 com no 4 para ficar 0,5, né? É um inteiro, a vírgula está aqui, ó, né? 1040 é meu montante. Se eu usar a formulinha contrária, igual do exemplo agora há pouco, eu vou conseguir sair e abstrair os juros aqui, né? Que é R$40. Lógico que no visual aqui os números favorecem bastante a gente, né? Mas para vocês fixarem aí o processo. Tá? E vamos aos juros compostos. Aprendemos o simples. O composto, então, é uma PG, progressão geométrica. Né? Por quê? É exponencial, tem potência. Tá? Caso do Enem, cai potência, mas são bem tranquilos nesse aspecto quanto ao prazo. Né? No máximo vai levar 3, a gente vai ver aqui um exemplo. Então, a curva exponencial, né, para quem já viu aí a equação de segundo grau, né, ou função de segundo grau, eu tenho também os pontos, né? Pode ver que antes era 520, né? Vou ter o comparativo dos gráficos, ele vai ter um pouquinho a mais aqui, ó, 20 centavos, né? Então, ele é calculado no capital acumulado, ou seja, eu pego o saldo anterior e coloco os juros, pego o saldo anterior e coloco os juros e vou acumulando diretamente, tá? Ao contrário do simples, que eu tenho sempre o mesmo valor de juros no mês, o que me importa é o prazo. Aqui não, aqui somente o primeiro mês do juros simples em composto bate. Daí para frente, a curva do juros simples faz assim, né? Passa por esse ponto 510 e vai reto aqui, ó. Tá?
Então, ele é calculado como é corrigido. O pessoal já chama juros sobre juros, né? Mas, na verdade, é um valor, o saldo acumulado. É sempre a capitalização acumulada. Como se eu coloquei na poupança um valor, ele rendeu, eu não tirei, continua rendendo. Então, estou tendo um acúmulo, né, de juros. Então, minha capitalização está acumulada ali. Tá? Isso serve também, né, é mais usado também, né, no Brasil, né, em transações comerciais, financeiras, empréstimo e investimento. Tá? Sempre a mesma modalidade de juros compostos. Então, o mesmo exemplo, né? Alguma pergunta? É, o senhor pode voltar o slide que estava para eu fazer a pergunta, por favor? Ah, Aqui. aham, Então, depois do primeiro mês, uhum. ele vai aumentando, ó. No segundo mês aumentou R$ 1,20. Aí no segundo mês vai aumentar Dez, R$ 1,40. né? 10 e 40, Isso. Aumentou 10 e 20, 10 e 40. Aí Depois depois aumentou 60. 11, quase 11, né? Aumentou um pouco mais aí, né? Ah, Aumentou 10 e 80, né? entendi. 10,62, na verdade. Eu vou ter os dois gráficos comparativos nos dois próximos slides aí, você também vai entender um pouco mais. Então, exatamente, enquanto uma linha reta é linear, sobe R$ 10 por mês, aqueles acumulados. Na verdade, antes os juros era só sobre os 500, né, aqui, no gráfico. E já no composto, gerou 510, eu calculo os juros daqui para cá, eu calculo os juros daqui para cá. E no anterior, mais fácil ter ido para frente. Aqui. Na verdade, o 10 calcula no mais 10 e mais 10, tá? Mas a gente vai ver os dois gráficos lá. Vamos passar rapidinho para lá. Muito bem. Então, é o mesmo exemplo dos R$ 10.000 a 10% ao mês por 3 meses. Nos juros compostos, o que vai acontecer? Primeiro mês, 10 mil vezes 10%, R$ 1.000. Somei R$ 11.000. Só que no segundo mês eu uso o saldo, já não uso mais os 10 mil, né, do simples, composto. 1.100. Eu somo no 11.000 o 1.100, novo saldo. E, na verdade, eu tenho um novo saldo, 12.100, 10%, 1.210. Eu somo no meu saldo anterior, R$ 13.310. Ou seja, o valor corrigido, que ao final de 3 meses, a 10% eu vou resgatar, né? E para a gente ter a formulinha em mãos, né, mais facilmente, vejam vocês que antes o N multiplicava o I, né? Agora ele eleva. Mas, primeiramente, o que eu faço? O I sobre taxa sobre 100%, né? Gerou um decimal, mais um. E elevo esse, depois eu multiplico. Esse N seria o número de meses que o montante vai estar à frente. Tá? E para saber os juros, eu aplico essa formulinha aqui. É mais fácil se eu trabalhar a formulinha do J aqui. Então, a mesma condição no cálculo da fórmula, tá? 10.000, 1 mais 10% elevado a 3. Aí sim, né? 10 dividido por 100, 0,1. 1 mais 0,1 elevado a 100, somei tudo parênteses, 1,1 elevado a 3. E aí eu tenho que fazer uma multiplicação. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Né? Inclusive na pré-aula tinha lá, multiplicação decimal, né? Como é que a gente faz aqui? 1,1 vezes 1,1, né? 1 vezes 11 dá 11, mais, anda um pouquinho para cá, 1 vezes 1, 11, somei 1,21, 1,21 porque, ó, lembrando, multiplicação, soma as casas decimais, duas casas decimais. Multiplico por 1,1 novamente. 1 vezes 121, 121. Anda com mais, vezes 1. 1 vezes 121, 121. Somo tudo, quantas casas decimais agora eu tenho? Tenho 3, né? Somei tudo, 3 casas decimais, 1,331. Vai ser meu multiplicador. Resultado, R$ 13.310. Se eu quiser saber os juros, eu subtraio dos 10.000, 3.310. Na verdade, em vez do cálculo da tabela, a gente usou acumulativo, eu acumulei diretamente a taxa. Não esqueça, eu tenho que somar um antes, né? Senão o valor não vai dar um da fórmula, né?
e elevado aqui é o número do prazo. Prazo e taxa tem que estar casadinhos com a mesma base, o mês, o ano, senão eu tenho que converter o prazo. Convertendo o prazo serve por juros simples e composto. No simples tem vários dividem a taxa. Ok, no simples dividir a taxa, funciona, 12% ao ano é 1% ao mês, mas no composto não. Se vocês aprenderem a fazer a conversão só do prazo, não importa se é simples ou composto, vai funcionar, tá? E lógico, quando é elevado a 2,5 meses, 2,5, né, que eu vou levar, o que vai acontecer? Vou ter que usar a calculadora, né, mas esses casos a gente em prova certamente não cai, cai mais conceitualmente, né? Então, eu vou comparar os dois aqui, ó. Os dois têm 2% ao mês de juros, simples e composto, né? Pode ver que no primeiro mês o 510 e no primeiro mês o 510, tá? Na verdade, ele saiu do zero, né? Ele acumulou um capitalzinho aqui, que não rendeu juros, e daqui para cá aplicou. Então, no quarto mês, né, que ele teve 540, o quarto mês foi 541,22 pelo acumulado aqui de composto. Olha a diferença de saldo nesse exemplo aqui, né? E aqui eu mostro os quadros comparativos para vocês, do simples e do composto. 13.310 e a forma cumulativa a diferença, tá? Muito bem. Deixa eu ver. Você tem um slide com uma tabela de juros simples e juros compostos para a gente seguir e ver a diferença entre eles? Acho que sua resposta já veio aqui, Giovana. Pensando nisso, tá aí o quadro que vocês terão acesso aí aos documentos, dá para ter uma ideia, né? Tá? Obrigado aí também. E se não tivesse colocado, né, seria uma dica muito valiosa, né, mas surgiu aí de algumas aulas também de já ter esse comparativo no visual aqui, facilita bastante. E aí temos a chamada equação do valor presente, uma coisa também que o Enem explora bastante, né? Imagina que no juros simples eu tenho esta fórmula, né, do montante, que é o capital vezes 1 mais I vezes N, né? Se eu estou multiplicando o capital por uma taxa, ele vai chegar a um valor futuro. Se eu pegar esse valor futuro e dividir por essa taxa, eu vou chegar no valor presente. Olha como é simples. Não é só porque é juros simples, mas é simples, né? Vamos ver. Então, aí eu estou falando agora de dar o desconto, descontar a taxa de juros acumulada lá, né? Então, imagine que eu peguei o M vezes C, e eu peguei esta parte aqui, ela está multiplicando, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, né? Ou seja, vamos organizar aqui por C igual meu valor futuro dividido pela taxa. Lembrando, padrão, já aqui, padrão da financeira, tá? I é a taxa dividido por 100, percentual por 100, vezes o prazo, mais 1. Exatamente é isso que eu vou usar para dividir, tá? Da mesma forma que eu multiplico, ele divide. Então, se eu multiplico, eu vou para o valor futuro, se eu divido o valor presente. Lembra do fluxo lá, né? Aqui está fazendo um pouco mais de sentido para vocês agora, né? E os juros compostos, como fica a formulinha? Mesma coisa. Eu vou pegar o que está multiplicando, do jeito que está aqui, vai dividir. Vamos organizar? Ficou melhor, né? Eu só inverti as posições, né? Não muda sinal nada, só muda uma coisa, vai dividindo ou vai multiplicando, o sinal não muda, né? Então, ou seja, eu pego a taxa dividido por 100, somo 1 e elevo. Divido o montante por esse número que eu tenho, que já é montante, ele já está somado o capital, por isso esse 1. Se eu estou dividindo, também estou tirando esse capital, considerando ele, né, no montante, para poder o quê? Ele mais juros vale isso. Quanto vale o capital? Então eu estou desmembrando e eu chego no capital. E tem um exercício lá que a gente aparece essas fórmulas aqui, eles, no Enem explora bastante, tá? E a gente tem 3 minutos e 20 para resolver, né, essas provinhas aqui, falando de coração, 10 e 9, dá para a gente fazer. Olha aqui um exercício do Enem, olha o tamanho desse enunciado. Pois é, né? O que a gente precisa saber daqui? Numa leitura a gente consegue, né? Então, o casal realizou, caiu em 2015. O casal realiza um financiamento imobiliário de R$180 mil em 360 prestações mensais. Eu posso até, se eu for tranquilo, né, trabalhar com menos zeros aqui, mais para frente, só para, se for o caso, às vezes ajuda, né?
A taxa de juros é de 1% ao mês. Bom, já é um númerozinho redondo ao mês, né? Tranquilo, mas são 360 meses. De cara, se eu dividir os 180 mil, né, por 360, eu consigo fazer uma continha aqui, né? Que se eu pegar, por exemplo, 1.800, né? E já dividir por 360, eu consigo chegar sobre no valor de 500, né? Ou, obviamente, se eu tirar 2 zeros dali, eu vou chegar no valor de 5, né? 5 vezes 360, eu vou chegar a 1.800. Então, mais o 100 que eu tirei ali para calcular, para ajudar aqui nos zeros. Ou então, se eu tirar o zero do 36 também, né? Com 36 para 180 dá 5, devolvo lá os zerinhos que eu preciso, né? E os juros de 1% é pago sobre o saldo do devedor. Então, é o valor devido antes do pagamento. Então, ou seja, ele pegou 180 mil, no mês seguinte ele vai pagar uma prestação que vai ter 1% é os juros, e 500 vai abater desse valor de 180 mil, que é o valor do empréstimo. Considerando que não há prestação em atraso, tá? E efetua o pagamento dessa forma, eu quero saber qual o valor da 10ª prestação dele. Qual vai ser a 10ª prestação? Se ele pagar numa regularidade sem atraso, ou seja, eu peguei 180 mil, 360 prestações, pago 500 por mês. E os juros é 1%. Então, o primeiro mês de juros vai gerar 1%, né? Vai gerar R$ 1.800 de juros. Ah, eu preciso calcular o segundo mês? No caso aqui, se trata de um juros composto, entre aspas, né? É que não está falando nada se é simples ou composto. Mas se o juros está dizendo que ele age sobre o saldo devedor, a partir do momento que eu pago uma prestação, eu tiro 500 do meu saldo devedor. Ou seja, pela regra aqui, o que acontece? No primeiro mês, eu pago 1.800 é a prestação, é os juros da prestação, do valor do saldo, do empréstimo, né? É 1%, e pago 500, ou seja, qual é o meu valor de empréstimo no segundo mês? 180 mil menos 500, ou seja, 179.500. Depois eu pago mais 1% desses 179.500, e depois eu tiro 500, aí fica devendo 179 mil. Ou seja, o saldo devedor vai baixando de 500 em 500, e os juros é 1% sobre esse valor, sobre esse saldo, que não deixa de ser um juros acumulado, né? E aí pergunto, qual o valor da 10ª prestação? 2.075, 2.093, 2.138, 2.255 ou 2.300? Né? Acho que não sei se deu ainda 3 minutos e meio, né? 3 minutos e 20. Então, os valores importantes. Eu já falei do financiamento, falei das prestações, né? 360. Então, vamos supor que se eu paguei 9 prestações, né? Está pedindo a 10ª, eu paguei 9. 9, eu amortizei 9 vezes 500. Amortizei 4.500. Se eu tirar dos 180 mil, 4.500, meu saldo no nono para o 10º mês, né, é 175.500. 1% desse valor, 1.755. Quanto que eu vou pagar para amortizar? Mais 500. 1.755 mais 500. Eu vou ter 2.255. Então, aqui é mais uma interpretação, né? Esse 1% ao mês é importante para eu calcular aqui os juros do mês, do 10º mês. Lembrando que eu sempre 500 diminui o saldo. Os juros aqui não diminui o saldo, só os 500 diminui o saldo que está no enunciado. Tá legal? Alguma pergunta aqui nessa questão? Ela é mais longa do que trabalhosa, é só questão de interpretar, né? Professor, Sim. nem eu nem a Giovana conseguimos entender esse exercício. Sem problema, vamos voltar lá. Então, assim, imagine assim, um casal está financiando 180 mil reais, vão pagar em 360 prestações. Primeira coisa de cara, você já tem uma ideia que o quanto ele vai pagar por mês se eu dividir esse 180 por 360. O enunciado já dá aqui que, após a liberação do recurso, e o valor da prestação mensal é de 500, mais os juros de 1% sobre o saldo devedor. Então ele vai pagar 500 mais os juros. E os juros é devido antes do pagamento. Então, eu dei um exemplo que no primeiro mês, ele pegou 180, vai ter 1% de juros. 180 mil vai dar R$ 1.800 de juros no primeiro mês. E 500 que vai amortizar, que é o valor da prestação.
180 mil menos 500. Passa a ser 179.500. No segundo mês vai ter 1% sobre quem? O saldo que ele está devendo, 179.500. Que vai dar 1.795. Mais o 500 que ele está pagando sobre o valor. E assim sucessivamente. E o problema pergunta qual o valor da 10ª prestação. Eu tenho essa regularidade. Eu tiro 500 do saldo, na hora de pagar eu ponho os juros do saldo e pago. O saldo sempre vai ficar ali de forma, digamos, linear, né? Eu tiro 500, tiro 500. Então, na 10ª prestação que eu vou pagar, quantas prestações eu paguei? A gente cai aqui, né, que eu paguei 9 prestações de 500. Os juros paguei e morreu, né? Meu saldo diminuiu 9 vezes 500, diminuiu 4.500. Então, quanto que eu devo ainda? 175.500. Mais 1% dos juros. 1% de 175.500, multiplicado por 0,01, só se eu souber na casa decimal, já é tranquilo, né? Estou pegando 2 casas, cortando 2 casas, eu vou cortar 2 casas aqui, né? Eu vou pagar isso aqui de juros, 1.755. E 500 para amortizar o meu saldo. Então eu vou somar um 500 com 1.755. E essa será o valor da 10ª prestação. Se eu perguntar o valor da 11ª prestação, eu vou tirar, eu vou tirar os 500, que eu paguei 10 de 500, vou tirar 5.000, vai ficar 175.000. 11ª prestação, 1%, 1.750. Mais 500, 2.250, 11ª prestação. Ajudou? Deu um retorno. Então, 1%, não, na verdade não é 1% de 500, o 500 é a prestação, 1% é sobre o saldo, tá? O que está dizendo aqui atrás, Sabrina, tá? Ó, juros de 1% sobre o saldo do devedor. O valor da prestação é R$500 mais o juro de 1%. Ou seja, eu pago R$500, os juros de 1% sobre o saldo de 180 mil. Que vai, primeiro, segundo, terceiro, 10º mês. Meu saldo está em 175.500, então eu pago os juros de 1%, que é 175.500 vezes 1%, 1.755. R$500 ele vai pagar, porque R$500 é os 180 mil dividido por 360. Ele vai pagar 360 prestações de 500 e os juros do saldo que tiver naquele mês. Por isso, quando chega no mês 10, ele já pagou 9, tira 4.500 do saldo. No mês 11, tira 5.000 do saldo, porque ele pagou, tira 10, porque ele pagou 10 de 500, né, tira 5.000, fica 175.000, a 11ª prestação. Isso, 1.755 é os juros, Robson, e 22,25 é o valor da 10ª prestação. Da 11ª prestação, né, menos 500 e colocando juros, vai dar 2.250, né? A 11ª prestação. Como exemplo, né? Eu tiro 5.000 do 180, sobra 175.000. 1.570 mais 500, 2.250. Só baixa R$5 de um mês para o outro, né? Porque está pagando os juros do acumulado. Não deixa de ser um juros composto mesmo. Embora eu não tenha falado. Quem quer professor, falar? Oi, diga. Tipo, o enunciado não deixou claro, então quando ele não deixa claro qual é o tipo de juros, é sempre o simples? Então, nesse caso, para a gente não iria fazer diferença o tipo dos juros, né? Porque pelo que está descrito, a gente calculou conforme está escrito. É uma característica do juros composto, né? Porque eu estou pegando sempre 1% do saldo vigente. Geralmente, financiamentos imobiliários é assim mesmo, né? Ele valoriza pela TR e você paga os juros, né? Sobre o saldo devedor. A prestação é meio que fixa, né? Aí não ia fazer diferença para a gente deixando claro ou não, mas pelo enunciado, o que ficou claro é 500 está batendo de prestação e os juros é sobre o saldo. Né? Então, eu partindo do princípio do próprio enunciado, então não ia fazer diferença. Eu pensar no simples ou composto. Né? Mas aí seria até de forma composta, né? Porque eu estou usando saldo devedor, mas não...
aí não ia fazer, porque a gente não está aplicando a fórmula nenhuma nem outra, né? Aqui tem... Professor, Oi. teria como resolver esse exercício de acordo com alguma fórmula? Não, na verdade, a resolução dele seria essa mesma. Eu diria que foi uma resolução um pouco fora, é mais de entendimento da matemática financeira, em questão de estou pagando juros sobre um valor, estou amortizando esse valor. Meu valor está diminuindo um pouco por mês, que eu estou pagando, e eu estou pagando juros sobre esse saldo devedor. Enquanto eu não quitar esse saldo, eu vou pagar juros e um valor fixo até zerar. Ou seja, a última prestação, ele vai ter lá, eu vou ter perto de R$ 500, né? Eu vou pagar um valor do 1% e vou abater R$ 500. E certamente vai ficar um valor que na última, os 500 vai zerar e acabou. Eu vou pagar um valor com um pouquinho de juros, né? Que vai ser um valorzinho lá de R$ 200, né? Vou pagar R$ 520, que eu vou, juros de um certo, sobre R$ 520, eu vou pagar um juros de 20 e a prestação de 500 eu vou zerar desse saldo. Que na verdade 1% de 500 vai sobrar R$ 5, na verdade, né? É 1% do saldo mais o 500. Aí o 505 menos 505 zerou. Ele acabou a dívida depois de 360 meses. Esse é mais conceitual, né, do que a fórmula, né? Mas vai ter um de fórmula bem bacana. Não se preocupe. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então aqui temos um quadro, essa aqui caiu em 2020, né, sobre uma proporcionalidade, né? Não sei se vocês fizeram aí os Enems alguns anos passados aí, né? E está representando gastos mensais em real de uma família. Tem internet, mensalidade escolar e mesada do filho, né? 120 de internet, 700 de escola e 400 de mesada. Só que no início do ano aumentou a mensalidade. A internet e a mensalidade, respectivamente, aumentou 20% e 10%. Ou seja, 20% aumentou a internet e 10% a mensalidade. E a grana está curta e teve que fazer uma manutenção e falei, vamos ter que reduzir a mesada do filho. Então, qual é a porcentagem que vai reduzir essa mesada? Né? Então, eu tenho que calcular alguma coisinha para saber quanto que vai reduzir a mesada do filho para que supra o aumento da internet de 20% da internet e 10% da mensalidade. Eu tenho alguns itens aqui, né? 15, 23,5, 30, 70 e 76,5, né? Aqui, na verdade, também é ligado à parte da matemática financeira que eu estou sabendo a proporcionalidade, né? Então, como é que a gente faz aqui? 20% de 120, né, que subiu a internet, subiu R$24 a internet. R$700 a mensalidade, subiu 10%, subiu R$70. Eu vou somar, eu vou ter um reajuste de R$94, ou seja, eu teria que abater R$94 da mesada do filho, né? Agora, quer saber em percentual? O que eu faço? Eu divido 94 por 400. Olha aqui que interessante, lembra quando eu falei da fração? Teve perguntas, né? Qualquer fração é um percentual, né? Olha aqui, eu tenho R$400, é meu 100% da mesada. 94% R$94 dessa mesada vai ser consumido por despesa. Qual é o percentual que vai ser consumido da minha mesada? Se fosse R$40, dividido por 400, é 10%. Mas não, dá quase, se fosse R$80, 20%. Mas não, deu, no caso, R$94 dividido por R$400. Deu 0,235, né, vezes 100, 23,5%, né? Então, alternativa B, né? Aqui, ó, é o que vai ser de redução da mesada do filho. Tudo bem? Aqui, na verdade, você vê que é mais assustador a pergunta, e acho que em 3 minutos, menos de 3 minutos, a gente conseguiu resolver aqui. Eu ponho um aumento, põe outro aumento, somo e dividir pelo... Eu não consegui entender de novo, não, professor. Não? Vamos lá de novo. Então, nosso problema é que a família tem um gasto de internet de 120, mensalidade escolar de 700 e a mesada do filho 400. Por conta de aumento na internet e na mensalidade, ainda bem que o filho não pediu aumento, né, que senão estavam perdidos, né, se tivesse pedido aumento. Falou assim, filho, vamos ter que mexer na sua mesada, porque a internet aqui, ó, respectivamente, eu tenho 2 itens, respectivamente, outros 2 itens, ou seja, 20% é da internet, 10% é da mensalidade, nessa mesma ordem,
Se eu trocar a ordem, meus valores não vão bater. E talvez tenha até resultado ali que bata com o valor invertido, que ocasiona ao erro, né? Tá bom? Então, eu vou calcular 20% de 120 e 10% de 700, para que eu saiba quanto que aumentou na totalidade as despesas. Então, eu tenho aqui que a totalidade da despesa aumentou R$ 94, né? 10% de 770 reais e 20% de 120, R$ 24. Quanto que vai onerar a porcentagem de redução da mensalidade, da mesada do filho, né? O filho ganha R$ 400. É um todo, é o 100% da mesada. Os 94 é um pedaço. Quanto que representa esse pedaço em cima do todo? Então, eu divido. É a mesma coisa se fosse 50%, né? Tá? De alguma coisa, se fosse R$ 200, 200 sobre 400, seria 50%. Multiplica por 100, que vai dar um fator, né? Mas por que 94 dividido por 400? Por quê? Lembra da fração, por exemplo, 3/8, por exemplo, como exemplo? Eu tenho 8 partes, que é meu todo, estou consumindo 3. Eu tenho 8 pedaços de pizza, comi 3. Quantas pizzas eu comi? 37,5%, se eu dividir 3 por 8. Aqui eu tenho R$ 400. R$ 94 serão consumidos dos 400. Dividido 94 por 400, qual é o percentual que eu consumi dos 400? 23,5%. Fiz uma analogia aí com os 3/8 lá de trás. Entendi. Então, na verdade, os 94, quanto que vale os 94? Se eu fizer um gráfico aqui, ó, aqui dentro tem meus R$ 400, né? Se fosse 80, eu teria que dividir isso aqui por 5, né? 5 vezes 20, 100%. Mas é um pouquinho mais, né? É 94, né? Eu tenho 23,5, com 23,5, 46, né? Eu não chego a ter 4 partes, eu vou ter quebrado aqui, né? Então eu vou ter algumas partes de 23,5, né? Eu não vou ter um valor. Então você imagina que eu teria uma divisão, né? De pedaço quase 5, não chega a 5 pedaços, 4 pedaços e alguma coisa, né? Diferente que é o meu 400, né? Então, às vezes graficamente, quando o número não é redondo, a gente não consegue, igual 3/8 aqui, dividido por 8, né? 12,5 cada pedaço, na verdade. E aqui, então, eu vejo quanto vale o peso de 94 sobre os 400. Se o aumento todo o gasto fosse R$ 100, daria 25%, né? Então, na verdade, daria 4 partes, né? Um quarto da mesada ele perdeu. A mesada dele vai passar a ser 300. Aqui a mesada dele vai passar a ser 400 menos 94. Representou um custo, descontou 23,5% da mesada. Não sei se eu consegui dar exemplo e é questão de percentual, né? Então, é por isso que eu começo com a fração lá no percentual, para chegar nesse exemplo dessa questão aqui, né? Conseguir tentar, que vocês lembrem lá do comecinho da aula, certo? Outra questão aqui, essa aqui 2019, né? A pessoa quer comprar um produto, negociou com o gerente antes de comprá-lo a uma taxa de juros compostos, olha aqui, juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento vai ser um mês depois da aquisição, de R$ 202. E o segundo, um mês após o primeiro, de 204,02. Então, a compra foi concretizada e vai emitir a nota fiscal. E a nota fiscal é do valor à vista, ou seja, esses dois são valores futuros. Aqui para um mês, aqui para 2 meses, a taxa de 1% ao mês. E qual vai ser o valor da nota fiscal? Aí vocês vão ter que lembrar daquela formulinha da equação do valor presente, tá? Vamos andar aqui, peraí, valor presente. Então, eu sei que 1% é 0,01. Primeiro mês eu tenho R$ 202. Formulinha do valor presente. Juros composto. Potência aqui, tá? Substitui.
1 é da fórmula, 0,01 é a taxa, 202 é o valor no mês seguinte. 202 dividido por 1,01 dá exatamente 200. Se eu sacar um pouquinho os números ali, eu consigo rapidamente também sacar o segundo número. Potência elevado ao quadrado, 2 meses, né? O segundo mês. 204,02 é a prestação do segundo mês. Eu vou descontar os juros de 2 meses para trazer para o valor presente. Vai ficar 204,02 dividido por 1,0201. Aqui temos a 1,01 vezes 1,01, que é 1,01 elevado ao quadrado, tá? 1 vezes 1,01, aí na segunda linha é mais, né, porque eu tenho um zero multiplicando, eu podia preencher com zero normal, e 1,01. Somo tudo, eu tenho 4 casas decimais na multiplicação, 4 casas decimais no resultado. Se eu dividir, eu vou obter R$200 e R$200. Nota fiscal será emitida de R$400, alternativa B. Então, que é o meu valor à vista. Eu descontei os juros, 402 é os juros para 2 meses e R$2 os juros para um mês. Ou seja, se eu sei os juros de um mês, que é 1%, se eu colocar mais 1% aqui, em 202, eu vou ter o 402 de juros. E aí eu consigo saber que 2 meses de juros é 402 também chegar, aqui são as contas usando a formulinha, mas se eu descobrir a primeira, eu consigo chegar na segunda facilmente. Né? Por quê? É mais um mês, é só acumular mais um mês aqui. No 202 também, é outra alternativa de fazer. Aqui é a alternativa mais complexa para vocês fixarem esta formulinha aqui. Assim, lembrar como é que ela funciona, tá? Tudo bem aqui? Por que é preciso usar essa fórmula? Então, é porque ele diz que o primeiro mês já tem um valor, o segundo mês já tem outro valor. E ele vai emitir a nota fiscal com o valor presente, o valor à vista. Então, ou seja, o problema informou que é juros composto. Então, eu estou tirando os juros, trazendo o valor para presente. Eu tenho 2 valores futuros, de 1 mês e 2 meses. Ele menciona o 202 e 204,02 e a taxa de juros. Esse é para o primeiro mês, esse é para o segundo mês, e menciona aqui a taxa de juros. Certo, Giovana? Acho que aí, se eu descobrir o primeiro, né, falando novamente, se eu puser mais 1,01 de juros, eu tenho o valor do segundo mês, eu caio no 204 também. Tá? Não entendeu? Por que usar essa fórmula? Então, porque na verdade eu estou descontando, né? Vamos voltar no probleminha aqui, ó. Significa o quê? Ele está comprando, ele negociou com o gerente, taxa de juros composto, 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição. Então, eu adquiri hoje, daqui um mês, é o primeiro pagamento, que é R$202. Opa, 202. Aí o segundo pagamento foi efetuado um mês após o primeiro. Então, eu tenho o segundo pagamento. Aqui é o data zero, que é a data da compra. Eu vou pagar aqui R$204. Segundo pagamento. E 02, né? Opa. Desculpa, 02. O que acontece aqui? A nota fiscal do produto à vista. Eu tenho que trazer esse valor, quanto ele é aqui. Aqui ele é meu montante, ou meu valor futuro. Eu tenho que trazer o 204 para cá, para o valor à vista, que é meu montante, só que aqui eu tenho um prazo de 2 meses, né? E aqui eu tenho prazo de 1 mês, e aqui eu tenho prazo de 2 meses. E a fórmula, a equação do valor presente. Eu estou tirando 1% de juros acumulado de 202 para trazer aqui. Estou tirando os juros acumulados que está em 204,02 para a data zero. E aí eu sei os juros. Potência elevado a 1, e aqui a potência elevada a 2, a 2 meses. Por isso chegamos nessas continhas. Mas, se a gente já está bem acostumado, eu consigo tirar o primeiro mês 1%, exatamente com essa fórmula aqui mesmo, né, com essa aqui,
E o segundo mês, se eu sei que se eu botar 1% sobre 202, eu tenho o valor do segundo mês. Então, obviamente, eu consigo saber que os mesmos R$ 200, né, vão valer, porque se desse valor eu cheguei nesse, obviamente esse chegou nesse, e esse um mês para trás, que é 200, multiplica por 2. Eu também tenho esse formato de resolver. Tá? Espero ter ajudado. Espero ter entendido, mas qualquer dúvida. Então, ver aqui. 2017 teve aqui um empréstimo feito a uma taxa mensal de, não importa o percentual, tá? Estava assim mesmo em 2017. Usando juros compostos, olha aqui, juros compostos, de 8 parcelas fixas igual a P. Então, minha parcela é P. Taxa de juros é taxa de juros, não importa. O saldo devedor tem a possibilidade de quitar. Né? O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente, em qualquer momento. Para isso, ele tem que pagar o valor atual e das parcelas ainda a pagar, ou seja, atual e as abertas. Após pagar a quinta, são 8, né? Aqui, ó. Interessante que eles colocam 8 aqui por extenso, né? E depois coloca a parte como número, né? Isso tem que prestar atenção também, tá? A questão só da atenção. Posso pagar 5 parcelas, né? Pagar a parcela 5, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta, ou seja, tem que pagar a sexta, a sétima e a oitava, 3 parcelas. A sexta é a própria, daí um mês a sétima, daí 2 meses a oitava. Ó, olha, já fique de olho nos prazos. Aí a pergunta é, olha de novo a formulinha do valor presente, opa, aparecendo aí. Tá? Se eu lembrar da formulinha do valor presente, eu consigo tentar identificar qual é a parcela. Imagina que eu tenho a parcela do próprio mês, né? A parcela é P, e aqui eu faço a distributiva, né? Então, imagine se eu fizer a distributiva, eu tenho que ter em conta que a P já é uma parcela que está com juros, é um valor presente, eu não mexo nela, é a própria. Então, ó, esse aqui, por exemplo, já não serve, que se eu multiplicar P para cá, não importa. Essas fórmulas estão certas, né? Elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, estão certinhas, mas, ó, eu estou tirando um mês de juros, onde não posso tirar. Por quê? Mês 6, 7 e 8. Só que mês 6 já é os juros que está aqui, então eu não tiro. E aqui eu estaria tirando 2 juros da 7 e 3 da 8. Tá? Então, não é legal. Essa aqui também, ó, por qualquer motivo, além de eu ter uma conta tirando os juros do P, olha aqui que eu não tenho nada que multiplique nas fórmulas, tá? Se olhar aqui, ó, não tenho nada que multiplique nas fórmulas, apesar do P igual a 1 tá bacana. P igual a 1 tá bacana, P igual a 1 tá bacana. Ou seja, agora, o fato de eu, na fórmula, multiplicar, mudar essa fórmula aqui, não, eu só tenho, no caso, o juros composto, eu vou ter o expoente aqui. Então, ó, fora aqui também não é legal, porque esse aqui não bate, né? Olha aqui, ó, aqui tá igual, ó. Sétima e oitava parcela não tem o mesmo prazo, né? Por eliminação, a gente chegou aqui. Mas vamos ver na outra tela lá, tá? Mais algum detalhe. Então, lembrando que são 3 prestações, a atual mais 2 dos meses subsequentes, né? A atual, sétima e oitava. Usando a equação do valor presente. Imagine que a sexta não tem nada, a sétima entra com o valor 1 aqui, no N, e a oitava com o valor 2, elevado a 2. Então, por isso, a gente descartou essa, porque por causa disso aqui, né? Essa aqui a gente descartou porque, ó, eu tenho igualmente aqui, só por isso. Essa aqui a gente descartou porque estou dando desconto no próprio mês, 6, não é. Essa aqui a gente descartou porque também não tem nada que eu multiplique a taxa, né? Identicamente essa daqui, ó. Lembrando da formulinha, 1 mais i elevado a n, né? Então eu tenho mês 6, um mês à frente, descontando os juros do mês 7, 2 meses à frente, né? Elevado a 2 para o mês 8. Opa. Ou seja, aí no caso é a opção A.
É só lembrar da formulinha mesmo, né? É bem conceitual, né? Algumas questões do Enem são conceituais, né? Tá? Por que não poderia ser a letra E mesmo, Giovanni? Então, a letra E. Então, a letra E. Por quê? Imagine vocês, ó, mês 6 é valor presente, mês 7 é um mês à frente, mês 8, 2 meses à frente. Olha o prazo aqui, 3 meses à frente. Se o mês 7 é um mês à frente do mês 6, eu estou colocando 2 meses à frente. E eu estou colocando o mês 6 um mês à frente, ou seja, aqui como se fosse mês 7, aqui como se fosse mês 8, e aqui como se fosse mês 9. E na A, o P, que é o mês 6, o elevado a 1, 6 mais 1, 7, né? E o 6 elevado a 2, 8. Eu tenho 8 prestações. Aqui como se tivesse um desconto de uma nona prestação. Tá? Mês corrente, um mês seguinte, 2 meses seguintes. Clareou? Espero que sim. Que bom. E acho que aqui é uma das coisas das últimas. Olha, só o tamanho desse enunciado, gente. Mas a resolução aqui é bem tranquila. 2019. 3 sócios fundaram uma fábrica. Investimento inicial, 1 milhão. Independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3. Então, 1 milhão dividido por 3, 333.333,33 centavos, né? Já conseguimos dividir por 3 ali. 33% para cada um, olha lá, eu já falei disso hoje no comecinho, um pouquinho mais cedo, né? Depois de um tempo, um quarto sócio entrou para a sociedade, e os 4 juntos investiram 800 mil reais na fábrica. E aí cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Venderam a fábrica. Não teve mais investimento. O que aconteceu? Decidiram vender e um montante de 1.800.000 foi obtido com a venda e foi dividido proporcionalmente para cada sócio. Ou seja, eu tenho 3 sócios que começaram com valor, entrou um 4 sócios com um pouquinho mais de valor cada um, venderam e vão dividir proporcionalmente. Ó, a regra de proporcional aqui, né? Um pouquinho de regra de 3, né? Que alguém comentou aí, a financeira tem regra de 3? Tem, ó, um pouquinho aqui é capaz de acontecer. A pergunta é, 3 sócios tinham uma regularidade de investimento maior que o quarto sócio. Então, eu tenho um percentual que relaciona para 3 sócios e um outro percentual para 2 sócios, né? Então, o que acontece? De cara, a gente já fez uma continha lá, eu cortei alguns zeros, né? Do 1 milhão, ó, isso aqui significa 1 milhão, dividido por 3, 333,33, né? Ou seja, 33,33%, certo? Tempos depois, o quarto sócio entrou, e aí foi dado 800 mil pelos 4 sócios, ou seja, mais 200 reais para cada um. Tudo bem? Primeiro investimento, os 3 sócios, segundo investimento com 4 sócios. Então, meus 3 sócios, né, juntos, investiram 533,33. Por que os 3 sócios? O primeiro investimento dos 3 foi de 333, mais os 200 reais de cada um desses 3. E um sócio, desse quarto sócio aqui, investiu 200. Foi a segunda entrada, né? Os 800 reais. Aí, da mesma forma, meu 1.800.000 é meu 100%, quanto que representa em percentual para cada sócio? Isso aqui é para um sócio, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 3 e somar com isso aqui, eu vou obter 100% ou um valor muito, muito próximo de 100%, né? Eu divido o valor da minha fábrica é meu todo, meu 100%. Então, quanto que cada sócio tem, né, de percentual? Que se eu fizer 29,62 vezes 3 mais 11,11, eu tenho 99,97. Lógico que esse 62 aqui, ele dá uns arredondamentos, dá um número aí, uma dízima, né, um tanto irracional, né, não tem uma regularidade. Então, o que acontece? Eu somei
aqui representa os 3 sócios, cada um deles, tá? Se eu multiplicar por 4, eu tenho o valor dos 4 sócios na totalidade. Então, R$ 533.333, e aqui 200 mil. Eu aboli alguns zeros aqui para facilitar nas contas. Dividi, multipliquei por 100. Então, nossa alternativa aqui correta, né? Opa, cai na... Ah, não, mas na alternativa do Enem está 29,60. Aqui ele fala, né? Valores mais próximos em porcentagens, tá? Então, alguns arredondamentos, mas fica muito claro que o valor próximo é esse de 29%, 60 centavos, e 11% e 11 centavos, que ele pergunta para o sócio que fez investimento maior e para o sócio de investimento menor. Então, por isso que fala para cada um dos 3 sócios iniciais, né? E aqui significa o 533 de um sócio mais antigo. Certo? E aqui, ó, a gente chega no finalzinho. Eu agradeço a atenção às perguntas. Não entendeu completamente qual esse último exercício, Giovana? Tá? Vamos de novo. Por mim, eu só saio se todo mundo entendeu. Mas se alguém tiver alguma outra pergunta de algum outro exercício também, por favor. Vou deixar apagadinha a tela aqui. Então, vamos lá. Vamos tirar a resolução. Então, assim, vamos... 3 sócios fundaram uma fábrica, investimento inicial de R$ 1 milhão, né? Eu andei cortando o zero só para facilitar aí as contas. Algum tempo depois entrou um 4º sócio, ou seja, eu tinha 3 sócios para 1 milhão, e um 4º sócio entrou. Só que aí os 4 juntos entraram com 800 mil, ou seja, 200 mil cada um. E aqui eu tenho 333,33 cada um dos 3. Foi isso que a gente fez aqui embaixo. Quando a fábrica foi vendida por 1.800.000, então eu queria dividir a venda, o valor correto para cada proporcional de cada sócio. Então a gente sabe que os primeiros 3 sócios investiu 333 mil aqui, mais 200. Ó, dá para fazer as contas de cabeça, né? Mas vamos anotar, que é mais seguro. 1.000 por 300, 1 milhão por 3 dá 333 mil, né? Ou seja, eu tenho 33,33% a princípio. E na segundo investimento, cada sócio pôs mais 200 mil. Ou seja, desses 3 sócios com 333, mais 200 mil de cada um, 3 sócios fizeram 533. Se vender a fábrica por 1.800.000, eu tenho minha proporcionalidade nessa divisão, quanto que representa cada sócio, o pedacinho de cada um desses 3 sócios. Se eu multiplicar isso por 3, eu vou ter perto de 88,86% a soma dos 3 sócios. E o 4º sócio que entrou com 200 mil, sobre os mesmos 1.800, que é o valor final da fábrica. Gera 11%. Então, se eu multiplicar o 29,62 por 3, né? Por 3, eu vou obter 88, é claro que dá um pouquinho, 88,87, né? Ai, minha letra tá horrorosa, desculpa, hein? Se eu somar com 11,11, eu vou ter 99,98, o total da fábrica, né? Que é o meu total geral. Mas o que o problema pergunta é saber quando cada um dos 3 sócios e o sócio que entrou depois recebeu, respectivamente, em percentual de participação, né? Que é aqui, no caso, a própria alternativa A, que é por aproximação. Tá? Professor, Oi. Diga. sim, com sinceridade, entre a matemática financeira e a tipo geometria, essas outras partes da matemática, qual que chega a cair mais no Enem? Então, a matemática financeira cai umas 3, de percentual, 4, 5 questões, né? Sempre há uma diversidade.
uma coisa é a gente saber a questão do peso, né? Que tem essas questões, porque cada questão acaba tendo algum peso, e, de repente, o fato de errar uma questão, conforme o peso dela, a sua nota acaba caindo, né? Então, porque nem tudo deve ter o mesmo peso. Se você tem a quantidade de acertos, você faz uma pontuação lá que vai de 0 a 1000, né? Então, acho que cada conjunto tem lá o seu peso, né? Enunciados enormes, né, e tudo mais. Na verdade, se a gente for pensar na parte até da geometria, né, entra na PA, na PG, matemática financeira, na parte da física, né, as fórmulas têm tudo a ver, né, tem muita similaridade. O que muda um pouco é conceitualmente, né, às vezes eu trabalho com percentual na matemática, um pouco maior, ou na financeira, do que na física, mas algumas fórmulas de evolução, de espaço, a fórmula lá, que o pessoal fala do sorvete, né, esse 0 mais VT, por exemplo, é muito parecida com a fórmula do juro simples, né, o J-CIT lá, a variação, né, tem similaridade, e acabam sendo lineares, né, então, mas o problema é o peso, né, do conjunto das questões. Tem raciocínio lógico também, então, não é mais ou menos, né? Imagina que dentro de 90 questões, você tem, da parte de exatos, matemática, linguagem, tecnologia, ciências naturais, você tem 5 questões de financeira, 5 de geometria, 5 de física, 5 de química, 5 de biologia, 5... Então, você tem 5 de raciocínio lógico e algumas variações da matemática normal, às vezes um pouco mais a de física, né? Então, você junta aí 5, 6, né, vezes 5 já dá 30 e por aí vai, né? As várias questões muito com problemas semelhantes, né, cálculos de área, cálculos, então você tem uma diversidade, e o problema é o peso mesmo, então acho que tem que ter um equilíbrio, né, você tem que acertar com um equilíbrio para ter uma pontuação média bacana. Eu Tá? perguntei mais porque eu entendi os conceitos, tudo de boa, só os exercícios que eu até consegui entender, mas não foi assim, com muita clareza, foi bem... Eu acho que o vídeo fica disponível depois lá também, né, o PDF daqui também vai estar disponível, vai ter o pós-aula, eu já vou estar liberando agora também, né, para vocês, tá? Mas qualquer dúvida aí também, perguntar, o pessoal me direcionar lá na sala de aula tal, eu respondo. Eu quis dar essas questões que realmente caem no Enem, os enunciados são imensos, né, mas você vê que a gente traz valores aqui, né, tem uma perguntinha da Giovana que eu já vou esclarecer, Giovana, tá? Dos 3 sócios aí, espera só um pouquinho, quem quiser também ficar para ver, fique à vontade, tá? Por mim, tudo bem, eu não tenho, tá tranquilo. Então, mas assim, veja o vídeo, tente ver os próprios exercícios, né? Vê que a gente pegou só o que interessava do exercício, a gente perde mais tempo para ler do que às vezes para resolver. Mas a questão é essa, ler com calma e pegar o conceito, tá? Agradeço as perguntas, a participação de todos aí, né, muito bacana estar aqui com vocês, espero que vocês obtenham sucesso, talvez voltemos a nos ver aí nas semanas para frente aí, com talvez aula de um pouco do raciocínio, ou alguma outra aula de matemática também, que eu quero preparar aí com carinho para vocês, tá? Que às vezes o tempo acaba sendo curto para um assunto também que tem alguma profundidade, né, então por isso que eu tentei captar questões diferentes aqui, e no pós-aula tem algumas questões também lá, né, e vocês sabem que vocês conseguem acessar os cadernos, né, do Enem e os gabaritos, respectivos gabaritos de todos os anos passados, né, lá no site do INEP, lá você tem acesso aos cadernos, as cores, tudo lá, né, e vocês conseguem, logicamente não tem as resoluções, mas tem as questões e o gabarito, né, e obviamente as resoluções aqui eu acabei fazendo, tentando da melhor maneira explanar para vocês aí o como resolver, né, da forma mais simplificada possível, tá? Vou tirar aqui a pergunta da Giovana, por que 3 sócios corresponde ao valor de 533? Então, Giovana, na primeira parte, eles colocaram 333.333,33 centavos, né? Eu cortei a vírgula e coloquei 333. Na segunda vez, os 3 sócios mais um sócio deram 800. E se eu dividir 800 por 4, dá 200 cada um. Ou seja,
Os primeiros 3 sócios que deram 333,33 deram mais 200. Então, os primeiros 3 sócios deram 533,33 mil, né? E esse único sócio que entrou, ele só deu 200 mil, tá? E aí o que aconteceu? O problema perguntou o percentual de cada um. Como cada sócio deu 533, se eu multiplicar por 3, né, eu vou ter o valor perto do 1.599, né, mais 200 mil, 1.799,99, que é 1.800.000. Então ele perguntou para qual percentual de cada sócio, tanto que se eu multiplicar o 29,62 e usar flutuante vezes 3, eu vou chegar perto de 88,88%, né? Somando com 11,11, eu tenho os 100%. Então 1.800.000, que é meu 100%. Essa divisão eu consegui achar. O percentual de cada 3 sócios que entraram com um valor maior, em 2 vezes, e um único sócio que entrou com 200 mil. Espero que eu consegui aí, você colocou que entendeu, mas entendeu mesmo. Espero que tenha entendido, tá? Às vezes o enunciado ele é mais complexo, né? E às vezes tem escrito a palavra 4 juntos, 8 meses, está em por extenso, mas não está tá numérico, né? E isso às vezes, né? Entrou um quarto sócio, os 4 juntos, então eu tenho que tomar cuidado com essas, né? Tá? Ou seja, quando não entendeu, tem que falar mesmo, é isso aí. Se não entender algum para trás, a gente volta lá, explica, tenta, revejam, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, né, e todas as perguntas, né, e espero ter contribuído e também em breve, novamente, estar com vocês aí para podermos ver outras partes, seja da matemática, raciocínio lógico também, né? E aí eu agradeço imensamente aí essa oportunidade aí de continuar esse ano nesse formato, né? Mas enfim, eu vou liberar lá o arquivo, o PDF, o pós-aula. Desculpa aí no começo o contratempo, porque o meu computador deu uma engasgada para entrar no Meet, precisei reiniciar, mas a gente acho que conseguiu aí tentar fazer aí todo o propósito, né? Tá? Professor, o senhor está no grupo lá dos... Eu estou lá na sala de aula, e acho que eu tô no grupo, não estou no grupo do WhatsApp, acho que dos alunos, mas eu estou no do pessoal da coordenação lá, mas aí acho que o Renato deve estar por lá, ou a Suelen, mas qualquer dúvida que tiver por lá, eles podem me passar, tá? Ah, tá. É porque se tipo, a gente tiver alguma dúvida de alguma atividade, ou da pré-aula, ou da pós-aula, Ou se não dá. quiser passar no via mural também, lá no mural, identificando o que eu fico de olho no mural por esses dias também, tá? Rapidinho, professor, é até bom mandar pelo mural, pelo próprio Google Sala de Aula, que todo mundo tem acesso e não ficar aquele negócio entupido, às vezes, do WhatsApp. Também, até bom. Fica bem organizado e fica documentado lá e serve para todo mundo, né? A Sabrina teve uma dúvida no último exercício, né? Eu simplifiquei 1 milhão por 1.000, isso mesmo, só para fazer por 1.000, aí o 1.800.000 por 1.000 também, né? O 800 por 1.000 também, e onde eu gerei esses números menores. Se eu trabalhei tudo dividido por 1.000, os percentuais não mudam, tá, Sabrina? E todo o pessoal. Na verdade, se eu trabalhar 10, lembra lá na tabelinha de percentual? 10 sobre 30 é 1/3. Certo? E 1/3 é 0,33. Desculpa, falei bobagem. 10 sobre 30 realmente é 1/3. Né? O que eu falo é 30%, né, que é 0,3, mas 1/3 dentro do percentual, 10 sobre 30, 20 sobre 60. O resultado final é o mesmo. Eu simplifiquei. Aqui eu simplifiquei tudo por 1.000. Então, se eu regularizei tudo por 1.000, toda a minha divisão, meu percentual vai bater. A única coisa aqui é que quando se eu dividir na calculadora 200 por 1.800, vai dar 0,1111. Deu decimal. Multiplicou por 100, é o percentual. Tá? Tudo bem? Então, cuidado que confunde, né? 30 décimos, 30 sobre 100, né? E 1/3.
que é 10 sobre 30. O 533, então, o 533, Sabrina, o que acontece? 1 milhão dividido pelos 3 sócios. Cada sócio deu 333,33. Primeira vez, 3 sócios. No segundo investimento, foram 4 sócios com 800 mil reais, 200 mil para cada um. Ou seja, os 3 primeiros já tinha dado 333 mil, falando em números mais redondos. E eles deram mais 200 mil cada um, ou seja, 333 mais 200 mil, 533,33 cada um. O último sócio só deu 200 mil. E aí o percentual para cada um dos 3 sócios que deram mais ficou em 29,62, porque eu dividi por 1.800. E o sócio que entrou por último, o quarto sócio, só deu 200 mil. Dividido por 1.800, ele só deu 11,11%. É bem interpretativo mesmo, mas não deixa de ser uma matemática financeira, não deixa de ser uma proporcionalidade, um pouco da regra de 3 de vez em quando, né? Acaba tendo uma similaridade aí com outros segmentos, mas enfim. Tá? Mais alguém? Alguma pergunta? Uma dúvida? Passem no mural, vou ficar de olho no mural aí. De vez em quando dá uma passadinha lá no mural. Posso parar de gravar, professor? Pode, tranquilo. Posso parar de gravar? Pode. Acho que sossegado. Obrigado, pessoal, a todos aí a participação. Tenha um ótimo fim de semana, uma ótima semana, ótimos estudos, né? Vou liberar o resto